Então nesse vídeo aqui eu vou te explicar 3 passos para você memorizar qualquer acorde. E eu vou começar por uma coisa que quando eu estava iniciando no violão tinha muita dificuldade e pode ser a sua dificuldade também. Que dificuldade que eu tinha? Eu lembro que a primeira música que eu queria aprender era essa aqui. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída. Eu queria aprender a tocar essa música, porém, eu olhava os acordes da música e a maioria dos acordes, na hora de você fazer, ou quando você está pesquisando, você vê os acordes mais ou menos dessa forma aqui, ó. Como se o meu violão tivesse assim, né? Ou tivesse assim. Como se o meu violão tivesse assim. E o que acontecia? Eu tinha essa dificuldade de olhar, eu até conseguia já fazer os acordes. Às vezes conseguia, né? Às vezes conseguia, às vezes não. Porém, na hora de trocar de acorde, eu começava a esquecer como que eu fazia. E daí eu ia olhar no papel no momento e olhava o desenho ao contrário e eu tinha dificuldade de acompanhar, de traduzir o que estava aqui para o violão que está em outro formato. E daí eu ficava pensando como é que eu ia fazer para memorizar e eu usei um negócio que eu chamei de técnica do espelho. O que é a técnica do espelho? Na técnica do espelho, é como se eu estivesse usando um espelho aqui e eu vou fazer um... Eu fazia isso, vou te falar exatamente o que eu fazia. Tinha dificuldade de memorizar assim. O que eu fazia? Eu fazia no papel, escrevia os acordes da música e fazia um desenho como se fosse um espelho do violão, como se eu estivesse olhando o meu violão por um espelho. Por quê? Porque como eu tinha dificuldade de entender um desenho de um violão em pé e traduzir para o violão deitado, eu fazia assim porque na hora que eu batia o olho, eu me imaginava olhando num espelho e daí eu conseguia reproduzir muito mais fácil os acordes aqui no meu instrumento. Então eu usei essa técnica para conseguir memorizar os acordes e aprender uma música. Eu tinha dificuldade de trocar os acordes porque eu esquecia. Eu ia lá fazer o desenho dos acordes, ao contrário, como se fosse um espelho. E daí eu consegui entender e dessa maneira eu comecei a memorizar na troca. Eu vou te explicar mais 2 exercícios aqui que você vai praticar também. Mas de cara, esse é o que eu recomendo. Se você tem dificuldade com isso daqui, eu te recomendo a fazer isso aqui. Fazer o desenho ao contrário do acorde para você observar e conseguir trocar de acorde muito mais rápido. E aí, a partir disso, esse aqui é o número 1, a técnica do espelho. Olhar o acorde como se fosse um espelho. E aí, na técnica número 2, isso aqui é interessante. Você pode usar tanto no violão, tanto na guitarra, quanto até em outras coisas na vida que você for aprender. Que é a técnica de você focar no erro ou focar na sua dificuldade. O que significa focar no erro ou focar na dificuldade? Imagina que você vai tocar uma música, aí, por exemplo, aquilo que parece... Aí você não sabe fazer o acorde sol. Você esquece como é que faz o acorde sol. Aí você... sol. Impossível. Mas aí já tinha que ter mudado, né? Aí você já pulou. O que acontece? Quando você está aprendendo acordes novos e aprendendo a fazer o ritmo também, por exemplo, você tem dificuldade no ritmo. Você já está pensando aqui como é que faz o ritmo. Você não lembra direito como é que faz os acordes. E daí você tem que fazer tudo ao mesmo tempo e mudar. Você começa a fazer o ritmo, aquilo que parece... E na hora de mudar o acorde, você tem que parar o ritmo e pensar no acorde. Daí você esquece o acorde e é o ritmo também. Então, qual é essa segunda coisa aqui? É você focar na dificuldade com exercícios simples aqui. Imagina que o que você não sabe é fazer o acorde sol. Então eu vou mostrar o primeiro exercício para você focar na sua dificuldade. Você já fez o desenho lá, conseguiu já entender melhor como faz. Aí você vai treinar só o acorde de sol. Aí você vai descartar o desenho sem olhar o desenho. Você vai falar, preciso aprender a fazer o acorde de sol. Você vai fazer isso aqui, ó. Vai fazer o acorde de sol.
Aí você vai esquecer ritmo, esquecer os outros acordes. Não, você vai treinar um acorde aqui, ó, já pensando como que é o outro. Você nem fez esse ainda, já está preocupado com os 4 próximos acordes que vai vir. Então você vai focar só na dificuldade. Não lembra como faz o sol. Beleza, sol. Você vai memorizar o formato da sua mão e vai começar a fazer isso aqui, ó. Tira e faz de novo o sol. Tira o sol e faz de novo. Para você pegar a posição da mão. Sol. Sem fazer ritmo nada, sem pensar em acorde nada. Você vai fazer isso algumas vezes, alguns minutos, até você começar a pegar o formato da sua mão, de fazer o acorde. E a gente vai para o terceiro exercício, que começa a ficar mais interessante, que é o quê? É você fazer o acorde. Inclusive, antes de eu falar, se você gosta desse conteúdo, se inscreve no canal, né? Que eu nem falei isso ainda. Mas clica aqui, se inscreve no canal se você gosta de conteúdos de violão e de guitarra. E esse exercício aqui é você fazer o sol. E aí, ao invés de você tirar aqui, a gente vai simular uma troca de acorde, mas sem trocar de acorde. Então, fiz o sol. Você vai desfazer o sol. E vai montar o sol de novo. Acertei, sol. Você vai desfazer o sol e montar de novo. Por quê? Eu estou treinando aqui sol, acorde, sol. Se você treina durante a música, imagina que a música está fazendo sol e lá menor. Você faz o sol. E aí você está tentando memorizar o lá menor também, aí você vai para o lá menor. Aí quando você volta para o sol, você já não lembra mais como é que faz. Você fez uma troca, foi para o outro e tinha que voltar, você esqueceu. Então a ideia aqui é concentração máxima no sol. Desfaço o sol, mas eu estou sempre com o sol na minha mente. Ó. Sol. Sol. Botar até óculos escuros, né? Para mostrar que é o sol. Tô só fazendo sol. Outro acorde, vou fazer o ré. Sol fazendo sol. Tô sol fazendo sol. O ré. Tô treinando o ré. Desfaço o ré, faço de novo. Só o ré. Treinando só o acorde que tem dificuldade. Ré. Ré. E a partir daqui, você fazendo esses 3 passos, você vai conseguir memorizar os acordes com muito mais facilidade. A partir de você desenhar ao contrário, ter foco na dificuldade e você praticar esses 2 exercícios que eu te falei. Primeiro, tira a mão, coloca de novo, para memorizar o movimento da mão. Depois você desfaz e faz de novo. E aí sim você vai começar a fazer a troca de acordes, depois que você tiver com o acorde já mais memorizado na sua mente. Bom, isso que eu tinha para falar no vídeo. Se você também quer conhecer, se você também tem dificuldade em acordes e quer conhecer o Guia Prático de Acordes para Iniciantes, eu vou deixar o link aqui abaixo, onde eu tenho lá todos os acordes essenciais que o iniciante precisa saber, desenhado dessa forma aqui que eu te expliquei. E eu tenho lá algumas aulas que também te ensinam a como memorizar esses acordes. Então, se você quer conhecer, eu vou deixar o link aqui embaixo para você. E se você gostou desse vídeo, deixe um comentário aqui embaixo sobre o que você achou dessa aula, o que você achou dessa técnica. Bom, e é isso. E a gente se vê no próximo vídeo.